Aleluia. Glórias ao Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, abra as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2. Glórias ao Senhor. Glória. Aleluia. Capítulo 2 do 1 João. Santo é o nome do Senhor. Vamos ler, aleluia, 4 versículos somente para nós meditar, e nós vamos meditar especialmente os 6, né? Aleluia, que nos fala, aleluia, sobre os passos de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. No versículo 3 a seguir, ele vai nos mostrando quem é verdadeiramente, né, seguidor de Jesus, quem verdadeiramente está em Cristo, né? Aleluia. E tem muita gente que fala que a gente não pode dizer que está em Deus, quem não está, mas a Bíblia fala e nós temos que falar o que está na Bíblia, não é? Falso profeta que fala o que a Bíblia não diz, não é? Entendeu? Então, se a Bíblia diz, nós temos essa autoridade para falar o que a Bíblia manda, né? Aleluia. E nós vamos ver aqui, só o subtítulo já diz aqui algo muito sério: observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo, né? Essa última parte aqui é o que muitos ignoram, está nem aí para isso. Quando você fala de separação do mundo, ele chega até a dizer que você é divisor, né? Chega até a dizer que você é causador de separação. Mas Jesus veio para isso. Jesus veio para isso. Jesus falou que ele não veio trazer só pai, mas veio trazer guerra também. Ele veio fazer divisão, né? Entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, né? Ele veio trazer uma espada, né? Tem gente que tem pessoas que não levam a sério a palavra de Deus, essa é a verdade, né? Aleluia. Mas vamos ler aqui o verso 3 até o 6, nós vamos ler. Aleluia. E o versículo chave que eu vou meditar, nós vamos meditar o 6. Aleluia. Verso 3: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Verso 6: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Pode parar aí, aleluia, pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. No verso 3 ele já começa mostrando quem realmente está em Cristo, né? Aleluia. A irmã Jamila já falou aqui, aleluia. Eu amo quando Deus ele confirma a palavra, né? Porque eu ia pregar sobre esse tema: como Jesus andou na terra, né? Aleluia. Aí a irmã Jamila veio ler, aleluia, pelo fruto se conhece a árvore, né? Aleluia. Aí a leitura tem um versículo que diz, aleluia, que a boca fala do que o coração está cheio, né? E ela explicando, aleluia, chegou até a falar que é através da atitude, dos frutos, do nosso bom exemplo, das boas obras, né? Aleluia. E aqui nós vamos ver quem realmente, aleluia, tem Jesus Cristo na vida ou está nele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já começa dizendo que aquele que não guarda os mandamentos não está em Cristo, né? Aleluia. A pessoa que não tem o prazer de seguir a doutrina do Senhor, de seguir os mandamentos do Senhor, aleluia, essa pessoa não está em Cristo, porque quem está
está em Cristo tem prazer na palavra. Né? Aleluia! Por quê? Porque Jesus Cristo é a própria inspiração da palavra. Aleluia! Se a pessoa não tem prazer em guardar a palavra de Deus, ele não está nem aí para Jesus, porque Jesus é a própria palavra. É ou não é? Aleluia! Jesus é o verbo. Ele é a inspiração dessa palavra. Essa palavra aqui sem Jesus, ela não tinha sentido nenhum. Né? Aleluia! Se o assunto da pregação não for Jesus Cristo, ela não é genuína, ela não vem de Deus. Aleluia! O evangelho verdadeiro é aquele que Jesus Cristo é o centro, que ele é, aleluia, o alvo da mensagem. Aleluia! O verdadeiro evangelho é aquele que Jesus Cristo é o assunto da pregação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quem não guarda essa palavra, aleluia, ele não está em Cristo, ele não está em Jesus. Ele pode estar na igreja, mas ele não está em Cristo. Está na igreja é diferente de estar em Cristo. Aí, entendeu, meus irmãos? Aleluia, está em Cristo. Aleluia, você pode até estar num lugar que você não tem muito igreja para frequentar, mas se você tem Cristo, você é crente onde você estiver. Não estou dizendo para você se tornar desigrejado, porque desigrejado é desviado. Amém? Aleluia, porque a Bíblia diz: não deixei de congregar. Não é? Aleluia, então obedeça a palavra. Essa daí já entra no nosso rol aqui. Aleluia, deixar de congregar. Aleluia, porque, aleluia, quer ir atrás dos prazeres, porque quer ir se divertir. Aleluia, tirou o tempo de ir para a igreja, vai curtir. Aleluia, isso daí já é pecado e está provando que a pessoa não tem Cristo. Né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí no verso 4 ele diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Dizer que conhece Jesus, que conhece Deus, aleluia, que conhece até a palavra e não obedece a Deus, aleluia, não guarda a palavra de Deus, não tem prazer na palavra de Deus, não cumpre a palavra de Deus, aleluia, essa pessoa realmente ela não está em Cristo, né? Aleluia, porque todos que tiveram em Cristo, eles cumpriram a palavra até com a sua própria morte, né? Aleluia, amaram a palavra, aleluia, até a morte, morreram, mas não negaram a palavra, guardaram os mandamentos dados por Jesus Cristo, aleluia, morreram por eles, aleluia, e não negaram. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz, aleluia, que aquele que diz que conhece o lugar do mandamento é mentiroso, e nele não está a verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Aleluia, esse versículo aqui, essa parte aqui, ó, nele não está a verdade. Aqui tem dois significados: a verdade, pessoa, Cristo, e a verdade, exemplo, sinceridade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o verso 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Né? Aleluia, nisto conhecemos que estamos nele. Como? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E aqui surge uma pergunta, uma interrogação que nós temos que fazer para nós. Aleluia, nós estamos em Jesus? Ou só estamos na igreja? Nós estamos em Cristo e Cristo em nós? Ou nós estamos só na igreja e fora de Cristo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se nós estamos em Cristo, a nossa vida é diferente, as nossas atitudes é diferente, aleluia, a nossa maneira de viver é diferente do mundo. Se nós estamos em Cristo, o nosso andar é diferente, o nosso falar é diferente, o nosso pensar é diferente, o nosso enxergar é diferente, o nosso ouvir é diferente, aleluia, o nosso vestir é diferente, aleluia, a nossa maneira de viver é diferente do mundo. Aleluia, Jesus. Aleluia, porque Cristo não é igual ao príncipe do mundo, ele é diferente, né? Aleluia, o Jesus disse que o mundo jaz no maligno, né? Aleluia, então aquele que está em
que está em Cristo, deve andar como ele andou. Aleluia. Agora, pastor, mas e como que Jesus andou? É a pergunta que a igreja poderia fazer para mim, né? Aleluia. E eu vou responder a Bíblia que vai responder para os irmãos. Amém? Vamos ver como que Jesus andou na terra? Aleluia. Entre muitas e milhares de versículos que fala como Jesus andou na terra, eu peguei alguns, né? Aleluia. Sentei nesse versículo aqui, fui meditar nele. Aleluia. Saber como que Jesus andou na terra, né? Aleluia. Nós vamos aprender aqui, aleluia, como que ele andou, aleluia, nessa terra, aleluia. Nós vamos, conforme nós vamos meditando, nós vamos ver se nós estamos andando igual ele andou, aleluia, se nós estamos provando que ele está igual e que nós estamos nele, não é? Aleluia. Nós vamos ver, aleluia, que Jesus andou nessa terra olhando direto para o Pai. O olhar de Jesus era para o céu. O olhar de Jesus era para o Pai. Jesus não olhava para essa terra. O olhar de Jesus não era para nada dessa terra. O olhar de Jesus não era para a glória dessa terra. O diabo até tentou, né, enganar Jesus, oferecendo glória, reino, poder, aleluia, né, todo o poder da terra. Ele disse: olha, tudo isso aí eu te dou, é meu, eu te dou, aleluia, mas com a condição, se você me adorar. Jesus disse: rapaz, aleluia, eu preciso receber a oferta sua, porque eu sou dono do céu e da terra, eu sou dono de tudo, rapaz, aleluia. Você só tem a glória na terra, eu tenho a no céu. A terra foi criada por mim, você tomou posse dela por causa do pecado do homem, aleluia. Mas Jesus veio para tomar, ele veio para tirar esse poder, aleluia. O diabo sabia disso, por isso que ele queria fazer Jesus se corromper, né? Negar o Pai. Mas Jesus não estava preocupado com as coisas dessa terra. Jesus estava preocupado com o reino, com a salvação da minha e da sua alma. Aleluia. Jesus disse: está escrito, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Jesus rejeitou toda a glória da terra, aleluia, para honrar e louvar o Pai. Aleluia. O olhar de Jesus era para o Pai. Aleluia. Nós vamos ver aqui em João 17, aleluia, a partir do verso 1 ali até o 8º, 9º, 10º, aleluia, inclusive o capítulo todo. Você vai ver uma oração que Jesus fez, né? Aleluia. E ele, aleluia, o olhar dele era para o Pai quando ele começou a oração dizendo: Pai, aleluia, agora chegou a hora do Senhor me honrar, assim como eu te honrei aqui na terra. Pai, eu fiz tudo que o Senhor mandou, aleluia. Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, agora me glorifica de novo com aquela glória que eu tinha quando estava aí com o Senhor, aleluia. Então o olhar de Jesus era para o Pai, aleluia. Ele veio para glorificar o Pai, não para ser glorificado pelos homens. Aleluia. E ele poderia ter o direito de chegar na terra e mandar todo mundo a adorar ele, mas ele veio para levar o povo a adorar o Pai. Aleluia. Ele subiu, aleluia, e hoje ele merece louvor, honra e glória. Apocalipse capítulo 5, os anjos cantaram dizendo que ele é digno. Por quê? Porque ele foi morto, ele viveu, com o sangue dele comprou homens, mulheres, comprou reis, sacerdotes e salvou almas para Deus. Aleluia. Ele
e consumador da nossa salvação. Porque nós olhando para Jesus, nós estamos olhando em direção ao Pai, porque Jesus Cristo está com o Pai. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que olhar para Cristo para chegar até o Pai. Aleluia! Se não olhar para Jesus, não vamos ver o Pai nunca. Não vamos chegar até o Pai nunca. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Então ele andou olhando para o Pai. Aleluia! Aqui na terra. Jesus, ele chega até a dizer que tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, aleluia, ele ouviu do Pai, né? O Pai que mandou ele vir falar, pregar, anunciar, transmitir. Os milagres que ele operou foi o Pai que mandou ele operar. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Ele mesmo disse: eu nada faço de mim mesmo, mas como eu vi o Pai fazer e falar, assim eu faço e falo. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Ou seja, para o pregador ele ser verdadeiro, aleluia, e ele ter autoridade para pregar e não se arrepender do que pregou, é ele pregar a Bíblia, é ele falar o que está aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Buscar entender a palavra e transmitir ela como é verdadeira. Aleluia. Segundo, Jesus andou em plena submissão à vontade de Deus. Aleluia. Nós, irmãos, será que nós estamos constantemente olhando para Deus? Olhando para o Senhor? Ou nós estamos de vez em quando desviando o nosso olhar para a terra? Né? Aleluia. Desviando o nosso olhar para nós mesmos. Né? Porque quem está com o olho olhado fixo em Deus, aleluia, ele não tem tempo para se embaraçar com coisas dessa vida. Aleluia, ele faz igual o salmista. Ele olha para Deus com esperança. O salmista diz: os meus olhos estão fixos em ti. Sabe o que é fixo? É você parar, aleluia, o olhar naquela coisa e não tirar, não piscar ele, aleluia, enquanto não vê, aleluia, o resultado. É você olhar para Deus, e o salmista diz: os meus olhos estão fixos em ti, até que o Senhor venha, aleluia, e nos socorra, até que o Senhor se volte para nós e tenha misericórdia de nós. Isso é olhar para Deus. Aleluia, é você não perder o alvo, é você estar com a sua fé para cima. Aleluia, é você estar com a sua fé no vertical e não horizontal. Aleluia, porque a fé, ela tem que estar para cima, não para baixo e nem a nossa volta. Nós temos que acreditar naquele que está no alto e sublime trono. Aleluia, e ele nos abençoará aqui embaixo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fez isso, aleluia, e nós vamos ver que Jesus foi vitorioso, né? Aleluia. Ele andou em plena submissão à vontade do Pai. Jesus nos ensinou a orar, né? Com submissão, né? Aleluia. O Pai Nosso lá nós vamos ver: seja feita a tua vontade, né? Ele nos ensinou a fazer a oração que ele fez. Ele ensinou a ser submisso à vontade de Deus. O nosso dever é orar, né? Aleluia. Mas sabendo que Deus é quem decide se vai responder ou não. Sabendo que Deus é quem decide se vai dar o que nós queremos ou não. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. João 8:29. Leia aí, meu Deus. Aleluia. Ele foi submisso em tudo ao Pai. Aleluia. Ele foi submisso à vontade do Pai, nos dando o exemplo, né? Aleluia. Coisa que às vezes nós, seres humanos, não queremos. Queremos fazer a nossa vontade, queremos cumprir os nossos desejos, né? E aleluia. Mas para estar em Cristo, nós temos que ser submissos ao Pai como ele foi, né? Aleluia. Pode ler. E aquele que me enviou, Pai, não me
Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Está vendo? Aleluia. Aleluia. Quem faz a vontade de Deus, Deus não abandona. Deus cuida. Ele diz: olha, é por isso que o meu pai não me deixa só. Porque eu tenho fazido o que agrada a ele. Eu tenho feito aquilo que agrada a ele. E o próprio pai testemunhou isso no dia do batismo de Jesus. Falou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, aquele que me dá prazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele disse: é por isso que o meu pai não me abandona. Ele está sempre comigo, porque eu faço o que agrada a ele. E o que agrada a Deus? É fazer a vontade dele, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus andou aqui em plena submissão à vontade do Pai, agradando ao Pai, honrando ao Pai, glorificando ao Pai, né? Fazendo a obra que o Pai deu para ele fazer. Aleluia. Não negou, aleluia, em nada, e nem deixou de fazer nada do que foi mandado fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, aleluia, Jesus andou nessa terra à procura de pecadores perdidos para perdoar, libertar e salvar. Aleluia. Nós vamos ver que Jesus chegou até dizer para um certo escriba que queria seguir ele. Jesus disse: olha, mestre, eu vou te seguir para onde você for. Ele disse: é mesmo? Vamos ver se você está disposto a ir. Olha, a raposa tem as suas cobras, suas cobras, seus convites, né? As árvores têm os ninhos dela nas árvores, né? Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Por quê? Porque Jesus um dia ele estava na Galileia, outro dia estava em Nazaré, outro dia estava em Belém, outro dia estava lá pregando a palavra, outro dia estava no monte pregando, curando, libertando, outro dia estava na casa da sogra de Pedro expulsando demônio, curando enfermo, dando vista cego, fazendo o mundo falar, surdo ouvido, levantando paralítico. Outro dia ele estava aí ressuscitando morto, outro dia estava na casa de Jairo, dando vida a uma morta, estava aí, aleluia, Betânia, ressuscitando o amigo amado chamado Lázaro. Aleluia. Ele estava sempre à procura de salvar almas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que ter isso em nosso coração. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Pregar o Evangelho. Aleluia. Nos esforçar para levar as almas até Cristo através da palavra. Aleluia. Isso é prova de que nós estamos em Cristo. Porque quem está em Cristo tem desejo de ver as almas salvas, de ver as almas libertas, transformadas e em comunhão com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vivia à procura de pecadores perdidos para perdoar, libertar e salvar. Aleluia. Nós vamos ver isso em Lucas 19:10. Ele veio, eu até já preguei esse versículo aqui, que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Aleluia. Ele chegou até a dizer, aleluia, que fazer isso era o alimento dele. Aleluia. Timóteo, 1 Timóteo 1:15. Aleluia. Eu quero que os irmãos deem aí. 1 Timóteo 1:15. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele veio e ele viveu nessa terra dessa forma. Pode ler, que achou para ler.
é o nosso Deus. Aleluia! Nós devemos glorificar a Deus, porque essa obra de Jesus Cristo nos alcançou a salvação. Ele nos perdoou, nos encontrou cheio de pecado, de imundícia do mundo, de imoralidade, cheios de demônio, aleluia, de vícios, de maus costumes, cheio de mentira, de engano. E Jesus veio
e confiando naquele que tem o poder de livrar da morte. Aleluia! Como o homem Jesus estava ali, naquela cruz, orando ao Pai e confiando, aleluia, na promessa que ele fez, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus! E o escritor aos Hebreus aí testemunha e diz: o Pai não respondeu ele no Getsemane, mas ouviu ele na cruz. Aleluia! Quando ele disse, aleluia, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito, aleluia, a Bíblia diz que ele morreu. Aleluia! E agora? Havia a promessa. Ao terceiro dia, não podia ser no primeiro, no segundo e nem no terceiro. Por isso que no dia terceiro Jesus orou: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade do Pai era no terceiro dia Jesus voltar à vida. A vontade do Pai é que ao terceiro dia ele saísse do túmulo. A vontade do Pai é que ao terceiro dia Jesus se levantasse, aleluia, com a chave da morte e do inferno, aleluia, para viver na terra 40 dias, ensinando os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Então a vontade do Pai, aleluia, para nós, é que nós vivamos como Cristo, né? Aleluia, olhando para Ele, aleluia, em submissão à sua vontade, fazendo a vontade dEle, até porque diz que quem faz a vontade de Deus será salvo, permanecerá. Quem não faz a vontade de Deus esquece salvação e esquece permanência, né? Aleluia. Nós vamos ver também Mateus 26, 39, aleluia. Ele viveu uma vida de oração. Ele morreu orando, clamando ao Senhor, nos dando exemplo, né? Aleluia, que nós vivemos uma vida de oração com Deus. Louvado seja o nosso Deus. Pode ler Mateus 26, 39. Aleluia. Santo é o Senhor. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, basta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Está vendo? Aleluia. Aleluia. Essa oração aí, aleluia, o Pai não livrou ele do cálice, não livrou ele da morte, né? Aleluia, mas enviou um anjo para acalmá-lo, e o anjo veio e consolou Jesus. Aleluia, imaginou ele dizendo: calma, Messias, aleluia, calma, aleluia, a obra precisa ser completa, aleluia, há uma nação, uma humanidade para você salvar, aleluia, há uma vida eterna para você dar para esse povo aí, aleluia, há uma vontade de Deus para você cumprir, aleluia, não desista, Messias, continua, aleluia. Aí quando ele disse, aleluia, seja feita a tua vontade, aleluia. Já na cruz o Pai ouviu, mas só respondeu depois de 3 dias, né? Aleluia. Entenda isso, meus irmãos. Nosso dever é orar, mas quem decide, aleluia, se vai responder é Deus. Quem decide quando responder é Deus, aleluia. E quem decide como responder é Deus, né? Aleluia. O meu e o seu desespero não vai fazer Deus mudar de ideia, não vai mesmo. Agora a nossa submissão à vontade de Deus fará Deus nos abençoar, fará Deus cumprir a vontade dele na nossa vida, fará Deus estar sempre do nosso lado, fará Deus lutar por nós, fará Deus, aleluia, cumprir as promessas dele na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, a palavra, aleluia, e a vontade de Deus eram o seu alimento, né? Aleluia. Jesus se alimentava da palavra de Deus e de fazer a vontade do Pai. Aleluia. Nós temos esse prazer. Nós temos. Meus irmãos? Aleluia. É para nós meditar, para nós observar, examinar nós mesmos essas palavras. Não é para nós julgar, fulano que está precisando dessa palavra, não. Aleluia. Nós temos que olhar para dentro de nós. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Aleluia. Louvado seja
honrar o Pai, fazer a vontade do Pai, né? Aleluia! O pensamento de Cristo, o alvo dele era cumprir a ordem do Pai, aleluia! E realizar a obra que o Pai deu para ele fazer aqui na terra, aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Mateus 4:4, aleluia! Leia aí bem alto. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Nós estamos vivendo isso, né? Aleluia! Vivendo na palavra de Deus, aleluia! Vivendo pela palavra do Senhor, acreditando nela, cumprindo ela, vivendo ela, obedecendo a ela, sendo libertos por ela, guiados por ela, iluminados por ela, andando conforme ela ensina. Aleluia! Porque é isso que vai nos tornar vivos, vai nos tornar fortes, vai nos tornar, aleluia, próximo de Deus. Aleluia! É nos alimentar da palavra. Porque quem se alimenta da palavra, o diabo não mata ele. Quem se alimenta da palavra, o diabo não derruba. Quem se alimenta da palavra, aleluia. E quando eu falo se alimentar da palavra, até já peguei isso aqui, não é você decorar, né? Decorar, aleluia, você vai decorar para se lembrar, aleluia, mas se alimentar é você viver ela, é você confiar nela, é você guardar ela, praticar ela, aleluia. A tempestade está vindo, você diz: o meu Deus é maior. O vento está soprando, você diz: o meu Deus, aquele que foi no vento obedece, aleluia. O diabo diz: desista, rapaz, você diz que se é todo, o meu Deus é todo poderoso, ele está comigo. Se ele ajudou Jacó, ajudou Abraão, ajudou Davi, ajudou os profetas, ele me ajudará. Aleluia! E assim o diabo é vencido pela palavra. Aleluia! A prática, né? Aleluia! Ah, mas a sua fé não é verdadeira. Aleluia! Eu não estou olhando para o outro de barro, eu estou olhando para o céu. Aleluia! De onde me virá o socorro? Eu não estou olhando para homem da terra, nem cavalo, nem carro, nem cavaleiro. Eu confio no Senhor dos Exércitos, aquele que me diz: aquietai-vos e saberás que eu sou Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Vamos viver como Jesus. Vamos pregar a palavra aonde nós for sem medo. Aleluia! Vamos ter desejo de ganhar almas, né? Aleluia! Porque nós só vamos pregar a palavra quando nós tivermos desejo de ver a alma salva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia! Que nós possamos verdadeiramente revelar Cristo em nós. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Aleluia! Que as palmas exaltem o Senhor Jesus. Esse é o nosso pastor. Nossas palmas ao Senhor. Aleluia, Deus abençoe a palavra maravilhosa. Então nós estamos em nossas casas agora e deixar a palavra fluir entre nós, porque ela vai gerar força entre nós, porque a palavra não faz isso, ela transforma, né? Vamos agradecer a Deus, vamos para nossos carros e não pensamos que é grande, amanhã tem mais loucura abençoada, né? Estou pensando que amanhã já, pensando na comida da manhã, quero de hoje, Aleluia! amanhã está se alimentando todo. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a sua palavra do Senhor, que nos vai, que nos leva para nossos carros, que nos leva para os nossos corações, vai dar aqui o primeiro dela, vem a luz do pensamento nosso, Pai. Ela foi pedindo para nós, Senhor, agradecendo o nosso Deus, Pai, bom dia, com amor de Deus, apoiando o Pai, o Filho do Espírito Santo, Deus seja por todos nós, e todo caminho, a paz do Senhor, a amada igreja. Glória a Deus. Senhor.